Olá pessoal, meu nome é Patrick Lima, sou professor de matemática e hoje nós iremos entrar na nossa aula 5 do meu projeto Quarentenem, que visa resolver questões do Enem durante esse período de quarentena. O interessante de resolver questões do Enem é que você consegue entender quais são as principais características, que são cobradas nas questões do Enem. E além disso, você ainda estuda o conteúdo por trás dela. Então, essa maneira de estudar, essa forma de estudar é a melhor possível, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolação, para a leitura da questão. A diretoria de uma empresa de alimentos resolve apresentar para seus acionistas uma proposta de novo produto. Nesta reunião, foram apresentadas as notas médias dadas por um grupo de consumidores que experimentaram um novo produto e 2 produtos similares concorrentes. Então, pessoal, o que a gente pode notar nesse gráfico? Ali no eixo da horizontal, nós temos ali 5 características. São elas: forma, textura, cor, tamanho, sabor e odor. Em cada uma dessas características, nós temos ali 3 barrinhas, 3 colunas. Uma coluna na cor preta e outras 2 nas cores cinza, uma cinza clara e outra cinza escura. O que acontece? Essa coluna na cor preta, essas colunas em cada uma das características, representa qual foi a nota que foi atribuída ao produto proposto dentro daquelas características. Então, por exemplo, ali a forma, do produto proposto está entre 8 e 8,5, Se a gente notar ali, por exemplo, a cor está num valor aproximado a 8,5 e por aí vai, E as demais barrinhas, as barrinhas cinza claro e cinza escuro, como eu já disse, representam ali as notas atribuídas ao produto da concorrência, certo? Então vamos fazer a leitura do comando da questão e ver o que essa questão quer tirar de nós. A característica que dá maior vantagem relativa ao produto proposto e que pode ser usada pela diretoria para incentivar a sua produção é a... Então, pessoal, essa é uma questão que fala sobre um novo produto que uma empresa pretende lançar e a questão nos pede o seguinte: dentro daquele gráfico que nos foi apresentado, qual daquelas características o produto proposto, que é o produto da barrinha preta, leva maior vantagem em relação aos produtos da concorrência, que são os produtos da barrinha cinza, Então a gente precisa notar o seguinte: dentre aquelas características, qual foi a característica na qual o produto proposto levou maior vantagem em relação às demais? Então tem que notar o seguinte: o produto da barrinha preta tem que estar muito acima dos demais produtos. Aí isso sim representa uma boa vantagem. Então vamos olhar o gráfico e verificar essa característica que leva a maior vantagem. Então, galera, olhando aqui o gráfico, a gente já pode até descartar algumas alternativas. Por exemplo, o tamanho ali, repare que os 3 produtos têm a mesma nota. Isso significa o seguinte: significa que não tem nenhuma vantagem aqui em relação ao tamanho, pois os 3 têm a mesma nota. Em relação à textura, também podemos ali descartar. Por quê? Porque o produto A ele leva uma maior vantagem em relação tanto ao produto proposto quanto à marca B. Então também a textura ali descarta, porque nesse caso quem está levando vantagem é a concorrência. E aí sobra pra gente ali avaliar a forma, a cor, o sabor e o odor. Quando a gente observa ali a cor, repare que o produto proposto está com a mesma nota do produto A, E ambos têm ali uma vantagem em relação ao produto B. Mas ali, por conta do produto proposto ter a mesma nota do produto A, então significa que a cor também não está levando vantagem em relação aos 2 produtos. Leva vantagem em relação ao B, mas em relação ao A não leva vantagem. Sobrando apenas ali a forma, o sabor e o odor. Então, o que acontece? Se a gente observar essas 3 características, em relação à forma, o produto proposto, ele até leva uma certa vantagem, mas é uma vantagem muito curta, Uma vantagem
baixa. Então, nesse caso, a forma, por mais que o produto proposto esteja ali levando uma vantagem em relação aos demais produtos da concorrência, não é uma vantagem assim tão grande. Agora, quando a gente observa o sabor e o odor, a gente nota que essa vantagem ela está começando a se sobressair, principalmente no sabor. Porque olha só, ali no sabor, a nota do produto proposto está se aproximando de 7,5, enquanto dos demais produtos está ali no 7, ou talvez um pouquinho acima do 7, ou um pouquinho abaixo, não sei. Então, nesse caso ali, no sabor, repare que o produto proposto ele leva uma certa vantagem em relação aos demais produtos. E no odor também leva uma certa vantagem, só que não é uma vantagem tão alta quanto no sabor. Repare que no sabor a diferença entre a barrinha preta e as demais barrinhas é uma diferença um pouco grande, né, em relação ali ao odor. Então, nesse caso, a característica que leva maior vantagem é o sabor. Então, feita a análise do gráfico, descobrimos ali que a característica que dá maior vantagem ao produto proposto é o sabor. Vamos observar as alternativas e marcar a alternativa correta. E observando aí as alternativas, a alternativa correta é a letra D, né, que fala que o sabor é a que leva maior vantagem relativa, né? Então, pessoal, vamos para a leitura da segunda questão de hoje. Então, sem muita enrolação, vamos para a leitura da questão. Alguns equipamentos eletrônicos podem queimar durante o funcionamento quando sua temperatura interna atinge um valor máximo TMzão, né, nesse caso aí. Para maior durabilidade dos seus produtos, a indústria de eletrônicos conecta sensores de temperatura a esses equipamentos, os quais acionam um sistema de resfriamento interno, ligando-o quando a temperatura do eletrônico ultrapassa um nível crítico, que no caso seria TC, e desligando-o somente quando a temperatura cai para valores inferiores a TMzinho, né? Então ali em cima nós temos o valor máximo, que é TMzão, e ali embaixo nós temos o TMzinho, que é um valor mínimo. O gráfico ilustra a oscilação da temperatura interna de um aparelho eletrônico durante as 6 primeiras horas de funcionamento, mostrando que o seu sistema de resfriamento interno foi acionado algumas vezes. Então, pessoal, se a gente observar aqui o gráfico, nós temos no eixo da horizontal o tempo, né, que ali no caso mostra o intervalo de 6 horas. E no eixo da vertical nós temos a temperatura. Lá em cima nós temos a temperatura máxima, que é o TMzão. Ali no meio nós temos a temperatura crítica e ali próximo ao eixo do tempo nós temos a temperatura mínima, né, que é o TMzinho. Vamos continuar lendo a questão, daqui a pouco a gente volta para esse gráfico. Quantas foram as vezes que o sensor de temperatura acionou o sistema, ligando ou desligando? Então, pessoal, essa é uma questão que fala sobre a indústria de eletrônicos ali, especificamente sobre um aparelho que tem um sistema de resfriamento. E a questão pergunta o seguinte: quantas vezes você liga e desliga o aparelho de acordo com aquele gráfico ali de 6 horas? Então, vamos observar o gráfico e vamos anotar ali, quantificar quantas vezes o sistema de resfriamento foi ligado ou desligado. Então, pessoal, o que eu posso falar aqui desse gráfico? Eu posso falar o seguinte, que o sistema de resfriamento é ligado quando o gráfico sobe ali para o nível acima da temperatura crítica. Então, toda vez que o gráfico chegar ali nessa parte que eu coloquei de vermelho, significa que o sistema foi ligado, certo? E quando ele vai ser desligado? Quando a temperatura reduzir, chegar ali entre TC e TM, e aí o sistema vai ser desligado somente quando a temperatura ficar abaixo ali da temperatura mínima, que é o TMzinho. E ali eu vou colocar ali como verde, tá? Então ali nesse espaço verde, quando o gráfico tocar o espaço verde, o sistema é desligado. E quando ele tocar aquela região vermelha, o sistema é ligado. Nesse caso, a gente pode notar o seguinte: quantas vezes o gráfico passou pela região vermelha? Passou 1, 2, 3. Então, o sistema foi ligado 3 vezes. E quantas vezes o gráfico passou pela região verde? 1, 2. Então, nesse caso, o sistema foi acionado ligando
3 vezes e acionado desligando 2 vezes. Então, nesse caso, o sistema foi acionado 5 vezes, 3 vezes para ligar e 2 vezes para desligar. Logo, a alternativa correta é a letra D. Então, a letra D é a alternativa correta para essa questão. Então, pessoal, essa questão foi bem tranquila. Se vocês estão gostando desses vídeos, deixem o like de vocês, compartilhem para os colegas e não deixem de estudar para o Enem, beleza? É muito importante que vocês estudem resolvendo questões. E se vocês ainda não sabem como começar a estudar, me sigam lá no meu Instagram. Lá eu postei um vídeo muito interessante no IGTV que fala como começar a estudar para o Enem. Então você pode ter ali algumas dicas, algumas estratégias para começar a estudar para o Enem. Além disso, também no meu Instagram tem um vídeo que fala sobre a redação do Enem, a relação da redação do Enem com outras áreas do conhecimento. Então, se você ainda não viu, entre lá no meu Instagram. E é isso. Falou!